Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa querida Casa do Caminho. Antes de iniciarmos a nossa conversa, a gente não chama nem de palestra, né? É uma conversa que a gente tem com vocês. A gente vai pedir que ou desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, por favor. Então vamos iniciar lendo também a página de hoje, que está aí na cadeira de vocês. É do livro Palavra de Vida Eterna, é a lição 78, Pacifiquemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observe as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo, em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Graças a Deus. Agradecemos a Deus, a Jesus, por aqui podermos chegar tranquilos, essa casa de amor, de luz, de acolhimento. Então, que depois dessa leitura, que a gente possa colocar o nosso coração e sentir a presença de Jesus sempre ao nosso lado, de Deus controlando tudo, mesmo que a gente ainda não tenha esse conhecimento, esse alcance, mas que tenhamos gratidão, porque tudo está no lugar certo. Pedimos a Deus, nosso Pai querido, a Jesus, nosso mestre de amor, que a nossa querida Vanderly, que vai trazer o Evangelho da tarde de hoje, que ela possa ser intuída, envolvida, Jesus, no teu amor, na tua luz, no teu equilíbrio. A nossa querida Marise, que vai trazer o comentário, a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que ela também possa ter calma e que os comentários possam alcançar o nosso coração e o nosso desejo de melhorar. Que seja em teu nome, Jesus querido, em nome da espiritualidade amiga que vibra por nós, acima de tudo em nome de Deus, essa espiritualidade tão querida, que encerramos a prece inicial, iniciemos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
Boa tarde a todos mais uma vez. Que o Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, e Deus, nosso Pai, possa guiar os nossos pensamentos e nos ajudar a assimilar todo o estudo do Mestre Jesus que Ele deixou para nós. E principalmente a mim, que me esforcei o que eu podia, fiz uma coletânea de livros, não sei se vai dar tempo eu ler um pouquinho de cada um que eu reservei, mas eu espero que esteja mais dentro possível do que Jesus quer que nós entendamos. Então, a nossa lição de hoje é no capítulo 8, que tem como título Bem-aventurados os que têm puro o coração. E aí, só pelo título do Evangelho, a gente pensa assim, e aí? E quem ainda não tem o coração puro? Está perdido? Deus não terá piedade? Pelo contrário, Deus é pleno amor e dá oportunidade para todos nós, quantas vezes forem necessárias. Ninguém está perdido. Ninguém ficará no escuro eternamente. Como Jesus fala no Evangelho, quando ele está, não digamos assim escolhendo, mas quando ele está angariando os seus apóstolos, ele faz para cada um, ele faz uma pergunta diferente para ver qual será a resposta daquela pessoa, para ver se está adequada para trabalhar juntamente a Jesus. E naquela pergunta que ele faz ao apóstolo, futuro apóstolo, ele pergunta assim: você vai estar com um rebanho de ovelhas. Era um pastor de ovelhas. E aí perguntou assim para ele: se uma desgarrar e ficar perdida, o que você faz? Aí ele respondeu: eu deixo as que estão juntas e vou atrás da que está desgarrada, perdida. Ele fala que está perdida. E era exatamente a resposta que Jesus queria ouvir. Porque foi essa e continua sendo essa a missão de Jesus na terra. Não deixar que nenhuma ovelha, que somos nós, fique perdida. Todos nós seremos resgatados, não importa quanto tempo ficamos na ignorância, mas logo, logo a claridade da luz divina virá a cada um de nós. E aí ele diz assim, nas instruções dos Espíritos, que é o título de hoje, no item 18. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Aí a gente já procura assim, né? Ah, só as criancinhas? E nós, adultos? Mas Jesus, como sempre, na sua perspicácia, aproveita tudo. E joga uma isca, e dessa isca ele pesca do pequeno peixe ao grande tubarão. E todos chega ao final da lição entendendo. E tem aquela passagem de Jesus, onde ele chega e as crianças querem se aproximar dele. Criança sabe como é, né? Aquele burburinho, vem tudo, Jesus era famoso, né? Todo mundo queria conhecer o mestre, queria saber qual era a palavra do mestre e queria tocar no mestre. E crianças sabem como é que é, né? São um pouquinho destabanadas. E os apóstolos e os adultos queriam proteger o mestre para que as crianças não chegassem até perto dele, porque iria perturbá-lo. E qual foi a resposta de Jesus? Acalme-se, deixai que venham a mim as criancinhas. E dessas criancinhas,
sairia uma grande lição para os grandes que já se achavam, os sabem tudo. Eu já acompanho Jesus há algum tempo, já ouvi o Mestre várias vezes e sei de tudo. E era exatamente através das crianças, da lição das crianças, que o Mestre queria chegar até os adultos, que somos nós hoje, que fomos nós ontem, talvez lá junto a Jesus, querendo afastar as criancinhas. E criança é uma coisa muito sagrada. Aí nós dizemos assim, mas crianças? Sim, crianças. Nós sabemos que são espíritos antigos. Às vezes os filhos, os bebês, são espíritos até mais velhos do que os próprios pais. Mas isso não quer dizer que aquela criança tenha vindo para servir só de lição para os pais. Mas também sabemos que nós estamos juntos por algum motivo lá atrás, que nós deixamos alguma coisa que não terminamos de fazer, que não terminamos de falar, que deixamos as ações pela metade. Por isso estamos juntos. E aqui embaixo ele diz assim: profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitavam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus achava a si a infância intelectual da criatura formada. Jesus estava mais interessado naquela criança que existia nos adultos. Vamos acordar essa criança que esqueceu como aqui chegou, esqueceu que ela já reencarnou várias vezes e já voltou com vários ensinamentos, e na maioria das vezes nós não temos nem a lembrança. E ai de nós se tivéssemos essa lembrança em nós, provavelmente nós não teríamos condições de prosseguir, porque nós não sabemos o que fomos, o que fizemos, principalmente com os nossos familiares, com aqueles que estão junto a nós. Se nós soubéssemos o nosso passado, nós não teríamos condições de vivermos juntos, nem com os adultos, muito menos com as crianças. Nós vemos muitos casos de pais e mães que às vezes têm 5, 6, 10 filhos, e às vezes um filho, ele não tem muito apego, ele tem uma certa aversão por aquela criança. E aí nós, de fora, na nossa ignorância, nós falamos assim, como? Como pode uma mãe, um pai, não gostar de todos? Porque o que Jesus prega e o que nós sabemos é que o amor de mãe é igual para todos os seus filhos. Mas o que nós não podemos esquecer é que cada criança daquela que está ali tem o seu comprometimento com aqueles irmãos, com aquele pai, com aquela mãe. E principalmente aquela mãe com cada filho, porque nós não sabemos o que aquela mãe fez no passado com cada espírito que ali está agora como seu filho, ou o que aquela criança foi. Quando nós lemos geralmente alguns de nós começamos na doutrina lendo romances espíritas, onde tem muitas histórias interessantes que explicam por que aquela pessoa tem aversão a outra. E lá no final da história vem explicando o porquê. Porque o fulano, um pai que estuprou uma filha, uma mãe
que abandonou um filho. E nós falamos, como pode uma mãe abandonar um filho? Eu vou fazer um comentário aqui agora, que é de um trabalho que nós temos na casa, que foi muito interessante essa semana, de um espírito. Porque assim, a gente vê assim, quando nós falamos de uma mãe, comove a todos. Comove os filhos, comove os pais, comove quem está em volta. Quando nós vemos uma mãe chorando, mesmo quando um filho que estava no caminho errado acabou de ser morto, a gente chora junto com aquela mãe, porque nós não gostaríamos de estar no lugar daquela mãe. Seja o que ele tenha feito, ele é um filho de Deus e é o nosso irmão. Ele foi uma criança. Aí nós podemos dizer assim, os pais não souberam educar. Os pais não ensinaram o caminho que ele deveria seguir. Quem somos nós para julgar alguém? Nós não somos ninguém. Porque na família de cada um, como diz o ditado, que é um ditado até, eu acho grosseiro, né? Com falta de caridade, né? Diz assim, em cada família tem uma ovelha negra. Não é uma ovelha negra, é um espírito ainda que não entendeu a fundo a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus. E esse espírito precisa muito da ajuda de todos. Aquela família precisa das nossas preces, para que eles se juntem, para que o amor seja o vencedor. Não a desarmonia que já está entre eles. E com o espírito que nós trabalhamos essa semana, quem estava trabalhando com o médium, quem estava doutrinando, achou que, falando na mãe, que o espírito iria se comover. Pelo contrário, o espírito não se comoveu, ele se debateu. Não. Ela me abandonou. E por mais que o doutrinador tentasse falar na mãe, mais piorava a situação. Aí o que o doutrinador fez? Esquece a mãe, porque com a mãe não vai rolar. Vamos partir para outra coisa, para outro tipo de amor, para outro tipo de companhias. Então vamos trabalhar com esse espírito que não é só a companhia da mãe que é amor. Nós temos muitos amores. Nós temos amigos que nos amam muito mais do que um nosso irmão, do que uma mãe, do que um pai. E que amor é esse? São amores de outras vidas. Amores que está arraigado. Eu costumo falar assim, você é o meu irmão de alma e coração. Você não é o meu irmão de sangue, mas é o meu irmão de alma e coração. Existe amor melhor do que esse, maior do que esse? Com certeza não. Quando eu chego em casa, depois que eu faço tudo, a mulher é assim, né? Chega em casa, o trabalho não acaba. Aí lava alguma coisa, coloca uma outra coisa no lugar que alguém deixou fora, aí vai para o fogão, aí o que ela faz? Aí ela pega o telefone, gente, eu faço isso. Aí eu pego o telefone, aí eu ligo em alguma coisa, ou em alguma palestra, aí penduro lá junto, né, na pia, e vou ouvindo alguma coisa. Ou então eu tiro para me distrair alguma coisa e vou ouvir assim, que nem tudo é besterol. Às vezes a pessoa diz assim, internet é besterol. Nem tudo é besterol. Depende de como nós interpretamos. E aí eu coloquei lá no TikTok. E aí só ir passando com o dedo, e cozinha, sobe. E aí chegou numa família que está muito aparente agora na internet, que é a família do Leandro, né? Do Leonardo. E as filhinhas do filho dele, quando ele estava casado, quando o filho do Leonardo estava casado com esta moça,
com a mãe das crianças, a avó, todo domingo, eles são muito católicos, todo domingo a avó, Poliana, levava os netos à missa. E eles ficavam maravilhados. Então eles vinham de lá para cá, já com o Jesus no coração, intrínseco. Então, a menininha que tem 4 anos, ela tem alguns distúrbios. E agora que eles estão entendendo mais um pouquinho do que ela tem. Então, ela é autista, ela tem problema na fala. E aí ela estava com a babá, que é para nós vermos, através da fala dessa criança, que a nossa responsabilidade é muito grande na evangelização dos filhos, não só na casa espírita, na igreja, onde estiver falando de Jesus, principalmente começando de casa, porque são os de casa que pegam os pequenininhos pela mão e levam onde vão falar de Jesus. E ela, naquela palavrinha delas, sem a babá entender muito, aí ela falou que ela queria escrever. Aí ela escreveu algumas coisas lá. Aí a babá perguntou: o que você escreveu? Você está pedindo presente para Papai Noel? Aí ela, com a vozinha toda enrolada, ela: não, estou pedindo para Deus. Para Deus, estou pedindo para mim. Estou pedindo cura. Estou pedindo cura. Ela estava escrevendo uma carta para Deus, pedindo a cura para ela. Porque ela tem crises. E é um espírito muito sensível. Agora imagina se essa criança já não estivesse frequentando uma igreja, um lar que fala de Jesus, que fala de Deus. Essa criança iria se apegar a quê? Ela iria ter fé em quem? E ela iria aprender o que com quem? Porque nós estamos em uma época que só falam de dinheiro, milhões, bilhões, casas que acho que a pessoa vai ficar o dia inteiro tentando andar naquela casa e não vai conseguir andar naquela casa inteira. E os filhos estão de lado. A responsabilidade principal, que é da família, fica de lado. Não, eu não tenho tempo, porque o pessoal da internet, para ganhar mais, eles têm que fazer no mínimo 3 postagens por dia no TikTok para poder ganhar. Quem fizer menos, não vai ganhar nada. Então, quanto mais eles postarem, quanto mais tempo eles tiverem para eles na internet e menos para a família, eles acham que é melhor. Mas será que Deus acha que isso é o melhor? Nós concordamos com isso? Está aí a medicina falando. Menos luz azul nos nossos olhos e mais estudo, mais leitura, mais aprendizado. Porque a luz azul, uma hora, vai acabar nos cegando e vai acabar nos fazendo nos afastar cada vez mais da nossa família, que vai chegar um ponto que um vai chegar perto do outro e vai dizer assim: nossa, como você cresceu. Sabe por quê? Porque cada um está em um cômodo da sua casa, com um tablet na mão, com um celular, com um computador. A mãe está trabalhando em home office, o pai ainda não chegou ou está viajando a trabalho, e o tempo passa e a gente não percebe. Olha a responsabilidade que nós viemos. Será que nós estamos agindo corretamente? E aqui ele diz assim: ele não podia ensinar a infância física presa à matéria. Quer dizer, ele não pode ensinar a matéria. Ele ensina o que aquela criança ainda não aprendeu. Porque os apelos da vida material
é muito grande, é muito forte e ainda atrai os nossos jovens ao mundo do crime, para comprar o tênis que ele não consegue, que a família não consegue dar, para ter aquela camisa de marca que nós não conseguimos dar, ou então começar a comprar os similares, que também não é legal, porque é uma cópia do original. E isto também é crime. E quando nós compramos um produto do crime, nós estamos contribuindo para que o crime cresça. E não esqueçamos que todos nós somos responsáveis. E eu gostaria de ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante, neste livro aqui, O Consolador, foi escrito por Chico Xavier, através do nosso querido Emmanuel. Aí o Emmanuel tem uma pergunta 109, que ele diz assim: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Aí vem a resposta. O período infantil é o mais sério. Presta atenção. O período infantil é o mais sério. Por quê? Porque é quando a criança está em formação, é quando aquele espírito está se moldando. E de quem depende essa moldagem desse espírito, dessa criança? Primeiro, no berço maternal, o ventre da mãe. Eu vejo o doutor Erma falando, converse com o seu filho no seu ventre, porque ele é um germe ainda pequeno, mas o espírito é grande e ouve tudo que nós falamos. Então, o bebê, ele pode ser já evangelizado a partir do ventre materno. E a outra responsabilidade vem quando ele nasce. Vem a responsabilidade da família. O que a família está passando para aquele ser? Qual o exemplo que está dando aquele ser? Está evangelizando? Quais são as nossas ações em casa? Porque a criança, ela é muito perspicaz. Ela pega tudo no ar, 1000 vezes mais rápido do que nós adultos. Não é à toa que de vez em quando nós falamos assim, de onde você tira isso? E aí a criança vai dar uma resposta que a gente não está preparado para ouvir. Ah, eu ouvi você falando com o papai. Ah, eu ouvi o papai xingando você disso, daquilo. Ah, eu assisti na televisão. Por que assistiu na TV? O que não era para assistir ainda. Descuido do pai, descuido da mãe. Isso faz parte da evangelização da criança. Não vamos atropelar o tempo. O tempo é de cada um. E aqui ele continua assim. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação à nova existência que lhe compete no mundo. Quer dizer, até os 7 anos, nós somos responsáveis por formar aquele ser, por formar aquele espírito, por dar o melhor de nós. Se nós tenhamos algum vício e levamos para casa, a criança vai ver aquilo como normal. E daqui a pouco está praticando a mesma coisa. O pai é um beberrão e leva várias caixinhas de cerveja Skol para casa. E ainda faz pior. Pega a chupeta do neném, molha na cervejinha e põe na boca do neném. Olha que tamanha responsabilidade. Já está induzindo a criança a ser um futuro alcoólatra. Aí cabe a quem? A mãe vem de lá para cá. Ela tem 2 atitudes que ela pode tomar. Ou ela ri, que geralmente ri,
daquela ação que não tem nada de engraçado, ri ou então repreende o pai. Não faça isso. Ele é muito bebê, é muito pequeno. Não dê bebida alcoólica a ele, porque o bebê é muito pequeno, a criança é pequena, 3 anos é muito pequena. Qualquer gotinha de álcool vai direto para o cérebro. O cérebro assimila juntamente com o espírito, porque o espírito é o principal, é o primeiro a absorver tudo que nós falamos, tudo que nós colocamos na sua boquinha para eles ingerir, e todas as nossas ações que nós provocamos em casa ou fora de casa, que fora de casa também nós somos, que só Jesus na causa, né? Eu não condeno ninguém, porque afinal de contas todos nós temos um pouquinho de uma pólvora dentro de nós, e de vez em quando encosta uma fagulha ali, e quando a gente pensa que não, a gente explodiu, falou coisa que não era para falar, pensou coisa que não era para pensar, e o pensamento é o primeiro que chega antes da palavra. E eu posso dar um exemplo meu, que eu não posso falar do outro, eu falo meu. Eu saí daqui ontem da reunião, trabalhei, dei carona para algumas pessoas, a carona solidária, né? E cheguei num determinado ponto, o sinal não estava funcionando, então estava mais ou menos assim, né? Tá livre para todo mundo, né? Para carros e pedestres. E aí, como eu vi que alguém de lá para cá estava vindo, eu também fui. Só que teve uma moça que também resolveu atravessar. E aí ela falava assim para mim, mostrava assim, para o sinal, dizendo que estava fechado. Aí eu falei, aí eu não me contive, perdão, Jesus. Aí eu não me contive, aí eu baixei o vidro do carro, ela já tinha acabado de atravessar, aí eu falei assim, e você também não viu que o sinal está com problema, filhinha? Jesus, tenha piedade dessa criatura, porque ela não sabe o que diz. Eu não fui exemplo. Eu tinha que perdoar e dizer assim, Jesus, perdoa minha irmã, que da próxima ela possa analisar os dois lados, né? Porque todas nós, tanto eu como ela, agimos por impulso, e se eu não freasse, eu poderia ter atropelado ela, né? E aí a gente chega lá na delegacia, não, porque o sinal estava assim, não, porque o sinal estava assado. Então, que sejamos vigilantes. Agora, vocês imaginam se tivesse uma criança no carro comigo. Que exemplo que eu iria dar? Tinha crianças, mas eram as crianças já meio idosas, sabe? Elas já sabem distinguir uma coisa da outra. E aí, nessa idade ainda, não existe uma integração perfeita. Com 7 anos, não existe uma integração perfeita ainda entre a criança, o adulto e os acontecimentos do mundo. Porque o mundo tem muitos acontecimentos ao mesmo tempo. E os nossos ouvidos é um só. E aí, quando nós temos mais de um filho, 2, que brasileiro adora ter filho, né? Agora que está se contendo. E aí, quando as crianças resolvem cada uma fazer uma pergunta ao mesmo tempo, a mãe fica enlouquecida assim, né? Aí diz assim, menino, você já tomou banho? Menino, você já jantou? Você escovou o dente? Sai mais fácil do que responder a cada um, né? E os exemplos não estão muito favoráveis ao crescimento das nossas crianças. Aquele continua. Por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho.
na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais, presta atenção, eu vou repetir, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Onde que a criança começa? Em casa. Mas ainda existem pais que querem colocar sob a tutela do professor a sua responsabilidade ou irresponsabilidade. Não, porque o meu filho está aí, está sobre sua responsabilidade. De quem é a primeira responsabilidade do filho? É minha, é sua, depois do professor. A criança está indo à escola para aprender matemática, física, bons modos, respeitar pai e mãe. O meu bisneto, eu sou espírita, meu bisneto, ele está indo fazer catecismo, ele tem 8 anos. E aí ele chegou em casa, aí ele falou assim, Bisa, eu já sei rezar o Pai Nosso. Falei, que bom. Ah, então reza para mim, por favor, Lázaro. Aí ele começou, né? Aí ele, aí ele, peraí, eu esqueci. Eu tenho que voltar e começar tudo de novo, porque a irmã lá falou que quando nós errarmos, a gente tem que voltar e começar de novo, porque se a gente insistir de onde a gente parou, nós não vamos sair dali. Ah, então tá bem. Então começa de novo. Aí ele começou de novo, foi até o final, e daqui a pouco ele estava fazendo uma música, ele estava cantando uma música. Ele falou, não, peraí, Lisa, ainda falta. Aí eu falei, que lindo! A música eles ouvem lá na igreja, né? Quer dizer, eu posso condenar porque eu sou espírita e o meu bisneto está lá aprendendo? Ele está aprendendo. Aí ele teve lá o Dia dos Pais e o meu neto foi acompanhando ele. Ele ficou o tempo todo segurando, que não pode ficar na mesma direção, então ele ficou na frente, o pai no banco de trás, e ele o tempo todo segurando a mão do pai, né? E aí o padre está lá, fazendo perguntas. Aí quando fez uma pergunta lá, qual o principal ensinamento que vocês aprenderam quando chegaram aqui? Aí ninguém respondeu. Aí ele falou assim, respeitar pai e mãe. Só ouvi a voz dele na igreja, respeitar pai e mãe. Aí eu falei assim, oh meu Deus do céu, que não fique só aqui na igreja, né? Que ele leve para casa. Porque às vezes, nós aqui ouvimos, aí a gente baixa a cabeça, dizendo que entendemos, e quando nós saímos dali do portão para fora, nós deixamos aqui. Não chega até em casa. Eu fiz isso ontem, não chegou até em casa. Mas depois eu pedi desculpa, eu espero ter sido atendido. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho, por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material e atingida a maioridade. Se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reiniciará nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Nós somos responsáveis
Que responsabilidade. Que responsabilidade. Não é à toa que quando um de nós vai reencarnar, é feita a reunião no plano espiritual, com o reencarnante, com os que aceitaram a receber aquele espírito, e aí todo mundo diz que sim, sim, não pode deixar. Como também tem a reencarnação compulsória. Quando eles ficam tentando muitas vezes que aquele espírito venha, e o espírito está lá, não vou. Não, nasceu com fulano? Não vou. Sob a tutela dele? Não vou, inventa outra coisa. Eu, de vez em quando, eu falo na minha casa. Eu já falei para vocês, eu já falei para Jesus, que eu não quero vir de novo como mãe. Eu não quero ser mãe de mais ninguém. Só essa para mim tá bom. Mas todos nós temos, temos o livre-arbítrio de falar e depois de arcar com as consequências que falamos. Ainda bem que Deus nos dá a oportunidade do arrependimento e de voltar atrás. E às vezes até de pedir. Não, pode deixar que dessa vez eu vou conseguir dar um jeito no fulaninho. Ou eu me comprometo a ser uma mãe diferente. Eu me comprometo a ser um pai zeloso. Eu me comprometo a cuidar da saúde do meu filho, não importe a doença que ele tiver. E quando chega aqui, aí na hora da prova, é que são elas, Às vezes a gente sucumbe. É natural. Mas depende de nós, depende do nosso esforço. Trabalharmos para modificar os pequenos, tornar espíritos mais felizes e principalmente a nós mesmos. Porque quando nós estamos lutando com aquele pequeno ser, nós também estamos saldando dívidas anteriores. Porque Deus, na sua infinita bondade, nos concedeu a graça do esquecimento do passado. Porque se nós lembrássemos do que nós fizemos lá atrás, ou do que fizeram conosco, nós nos recusaríamos vir com fulano, com Beltrano. Eu tenho uma amiga que ela tinha um genro, o genro dela desencarnou há 2 anos, e ela tinha pavor de ficar com o genro sozinha em casa. E eles moravam com a sogra. E cada vez que a filha saía, ou ela demorava a sair para trabalhar, ela tinha pânico de ficar com o genro sozinha em casa. Ela sempre achava que ele iria atacá-lo. E depois de muitos anos, ela deitou em sua cama, à tardinha, no final de semana, e tirou um leve cochilo. Aquele cochilo que a gente nem está dormindo, nem está acordado. E aí ela viu a cena. Ela viu a cena daquela pessoa estuprando-a. Aí ela conversou com o doutor Herman, e o doutor Herman falou: minha filha, passou. Tudo fica no passado. Se você soubesse disso lá atrás, você não o aceitaria como genro. E aí, como iria ficar o compromisso do casamento com a sua filha para ter o seu neto? Iria bagunçar todo o coreto, como a gente fala. E aquelas mães que recebem em seu ventre o assassino do seu filho? Já imaginou? Gente, tem muito amor. Coração de mãe é muito amor. E eu estou falando da mãe hoje, mas eu estou falando também referente aos pais. Porque nós sabemos
que a cada reencarnação nós podemos vir homem, na próxima a gente pode vir mulher, na próxima a gente pode vir homem de novo, mas os sentimentos têm que ser os mesmos. Sentimento de mãe, sentimento de pai, sentimento de proteção, sentimento de receber o Filho de Deus, é uma confiança. Deus está confiando em nossas mãos o Filho dele, para que nós venhamos dar conta, para que nós devolvamos ele ao plano espiritual melhor do que ele chegou. Nós não podemos contribuir para que ele seja diferente. Eu sou vendedora, trabalho atendendo farmácias. Trabalho em muita comunidade. Em comunidade a gente vê o que nós gostaríamos de ver, o que nós daríamos tudo para não ver. Mas tem muita coisa que nós vemos ali que serve para cada um de nós como lição. Quando a gente entra numa comunidade, gente, nem parece que aquelas pessoas moram ali. Está todo mundo feliz, todo mundo andando para cima e para baixo, aquele monte de lojas, com roupas caras. E aí teve um dia que eu fui no Jacarezinho, e lá tinha uma rua que eu tinha que passar por ela, logo assim que passo por baixo do viaduto. Era uma rua que antigamente a gente não conseguia ver o que estava naquela rua, de tanta fumaça. Era um recanto onde eles iriam para poder fumar, que eles tinham vontade, né? A gente tentava ver o que tinha naquela rua e a gente não conseguia, parece que tinha uma fogueira acesa no meio do caminho, sabe aquela fogueira assim, que quando a gente joga um balde de água, aí só sobe aquela fumaça? E todo mundo normal. E a gente saía de lá assim meia tonta, né? Eu já passei mal lá uma vez, que a empresa teve que mandar me buscar lá em cima. E foi uma coisa horrorosa. E aí teve uma pessoa aqui que falou assim: aprenda a fechar o seu plexo quando você for lá. E essa pessoa está bem aqui na reunião. Aí eu falei: como faz isso? Como faz isso? Gente, eu fui parar no hospital, a empresa mandou me pegar lá em cima, o motorista não queria ir, e o meu carro estava não sei aonde, e o motorista: como é que eu faço para chegar até aí? Não sei o quê. E o gerente: vai lá, pega ela, leva para o primeiro hospital que você encontrar lá. Foi lá, me pegaram, me levaram, não deu outra. Chegou lá no hospital, fizeram tudo, não acharam nada. Gente, era espiritual o problema, né? E aí eu falei: bem, então eu tenho que fechar o plexo. Como? Aí a pessoa me ensinou fechar o plexo, o plexo solar. Como? Aí eu: como faz? Aí ela: você imagina uma flor, ela aberta e se fechando até se formar um botão completamente fechado, um botão de rosas. Nosso plexo solar fica aqui. E aí esse dia eu vi uma cena de um pai que saiu para comprar banana para o seu filho, porque a sacola que ele estava era transparente, então tinha banana na sacola. Aí depois ele encostou na banca que vendia tudo, né, ilícito, né? Aí ele chegou lá, comprou lá a sua droguinha, segurando o filho pela mão, de uns 4 aninhos, como se tudo fosse normal. Tá tudo normal. Foi lá, comprou a sua droguinha, saiu dali fumando e subiu, foram embora. Qual é a lição para aquela criança? Que conta esse pai vai dar quando desencarnar? Que exemplo! Eu aposto que aquela criança nunca pisou num templo de Jesus, seja ele qual fosse, para ouvir uma palavra de Deus, para ouvir o que é certo, o que é errado. Aí quando a gente nos deparamos com uma situação dessa, o que nós fazemos? Primeiro a gente se escandaliza e julga o pai. Aí depois é que a gente pensa: não, vamos pensar, peraí, estou fazendo errado. Vamos orar pelo pai,
pela criança, que a criança não assimile essa ideia. Vamos orar pelo pai, para que ele haja diferente, para que ele tenha consciência que ele é responsável por uma criança de 4 anos, que ele não sabe o que será o amanhã. E quando Jesus fala aqui, que através das crianças, ele está chamando os adultos, a lição é principalmente pelos adultos. Por nós adultos, pelos equivocados ainda, pelos que ainda se comprazem no mal, pelos que ainda não andam no caminho que Jesus trilhou. Jesus esteve aqui, só que ele não deixou mata fechada, nem montanhas que nós não pudéssemos andar. Pelo contrário, ele deixou o caminho aberto. Só sai dele quem quiser. É simples o caminho que Jesus deixou? Não. Lá tem espinhos, tem pedras, nós poderemos estar descalços, mas e aí? Jesus também andou descalço. Jesus dormiu com a sua cabeça em uma pedra. Nós temos o nosso travesseiro fofinho, a gente vai lá na loja e escolhe. Jesus não tinha muita escolha, mas ele já veio preparado para isso, enquanto nós não. E aí, quando eu pensei que não, o tempo já tinha andado. Eu vou passar aqui para o item 19. Quem trouxe tudo isso para a gente foi João Evangelista no item 18. E aqui, antes de começar aqui, eu quero dizer assim, no livro Paulo e Estevão, na passagem que Jesus encontra Saulo na estrada de Damasco, Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, ele viu a luz de Jesus, e a luz foi tão forte, tão forte, tão forte, que por um bom tempo ele ficou cego. Ele ficou cego. E depois, após isso, a transformação de Saulo em Paulo. Por que o nome de Paulo? Porque em hebraico, Paulo significa pequeno. Quer dizer, Paulo estava iniciando a sua vida novamente. Ele se tornou pequenino. E Paulo nunca mais saiu da trilha que Jesus deixou para ele. Ele tornou-se um trabalhador de Jesus incansável, juntamente com todos os apóstolos. E aqui ele vem assim, no item 19: Deixai venha minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Que leite é esse que ele fala? O amor. O amor que nos alimenta a todos. Deixai vir a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Ele está falando de quem? De nós adultos. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinareis o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor. É a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai,
que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejais, porquanto é para meu bem, eu sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dai-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo o que há de sejar na terra. Possui preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Tinha uma coisinha aqui que eu queria ler. Aqui é a parte que ele dirige a nós, adultos. Que o amor cura tudo. O amor de Jesus cura tudo. E aqui nesse pequeno livro, como fala das crianças, esse livro aqui é Jesus no Lar, que vem através do espírito Néio Lúcio e Francisco Xavier. Eu não vou ler o trecho todo. Quanto tem? Se eu correr, mas a letra é pequena. Aí diz assim, ele começa com culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera, improdutiva a menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, reergueu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou, sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante selecionou a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhes. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como agradar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui
em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia, porque não está lá, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz para conversão e no pensamento. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que se constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas em si, no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o Mestre nos olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Que assim seja, graças a Deus, mais uma vez. Agradecemos a nossa querida Vanderly, que ela esteja sempre conosco trazendo seus estudos. A nossa lição de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, e a lição é 11, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Conforto. Se alguém me serve, siga-me. Jesus, João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros de plano invisível, mas como recebê-lo se chegar ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas, para atingi-lo,
faze-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Pedimos aos médios que se posicionem para o momento do passe. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nessa lição, Emmanuel nos fala sobre conforto. E devemos entender que esse conforto não se refere ao conforto material, das comodidades físicas satisfeitas, e sim do conforto espiritual, do alívio e consolo. Ele nos fala que nos dias atuais todas as religiões recebem pessoas ansiosas por conforto, esperando que seja alcançado sem grandes esforços, como um milagre que chega imediatamente e termine com as tormentas, as doenças, as dificuldades materiais, familiares e financeiras. Esperam sem esforço nenhum, como num passe de mágica, aliviar as dificuldades e que fazem parte da vida de todos nós que estamos em aprendizado nesse planeta de provas e expiações. Conforto é necessidade de todos nós, sem exceção. Passamos por angústias na vida, por dores no corpo e da alma. Se alguém me serve, siga-me. Esse é o chamado de Jesus. O siga-me não é segui-lo com movimentos físicos de caminhada, mas sim pelos princípios do seu Evangelho, que nos ensina a caridade, a humildade, o amor ao próximo, o autoconhecimento e o esforço de renunciar ao egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade. O convite é para sermos seus servos ativos e nunca paralisados. Temos um tesouro deixado por Jesus, a bússola salvadora que nos orienta, ilumina e nos faz trilhar no rumo certo, que é o seu Evangelho. Nos enviou o Consolador prometido, essa nossa doutrina espírita, onde a espiritualidade nos ensina sobre a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, o porquê dos sofrimentos, das desigualdades, os desafios da vida e todos os aprendizados necessários para o nosso progresso espiritual, que nos proporciona, através desse nosso esforço e as ações no bem, o verdadeiro conforto. Que Deus abençoe a todos nós. Chegamos então ao final da nossa reunião, agradecidos pelas bênçãos, pela alegria que esse momento, que esse estudo, que essas reflexões alcançaram nos nossos corações. Gratidão sempre por tudo, pela nossa vontade de estar aqui e de esquecermos o que acontece lá fora. Então, Mestre amado Jesus, obrigado por tudo.
Obrigado por essas bênçãos, pela coragem, pela alegria, pela vontade de sempre querer fazer o bem, pela boa vontade de querermos trabalharmos por Ti, servindo uma água, conversando, dando nosso ombro amigo, nosso olhar carinhoso, nosso sorriso, um estudo. Não importa, é fazer o bem. E a gente sabe quando a gente faz isso. Nosso coração fica radiante de alegria e de felicidade. Então, Mestre amado, fortalece esse sentimento, essa postura, esse comportamento em nós, no nosso coração, na nossa mente. E que possamos sair daqui levando essa energia positiva, essa vontade de crescer cada vez mais, sempre ligados a Ti. E que seja em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, em nome da espiritualidade, dos diretores espirituais desta casa que nos acolhe, nosso porto seguro. E acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos o estudo da tarde de hoje, a conversa da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Música